E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Aqui é o Thiago. E na aula anterior a gente entrou dentro das perguntas do Spin de forma detalhada, conseguimos entender cada uma delas. E hoje a gente tem um case aqui, um case real, onde tem um diálogo de um vendedor bem sucedido e um diálogo de um vendedor mal sucedido, onde podemos ver nesse case uma situação real de vendas, para que fique mais claro na sua cabeça o método de vendas Spin Selling. Eu criei uma tabela no qual a primeira coluna é a pessoa, ou seja, o diálogo naquele momento está sendo entre o vendedor ou entre o comprador, a pergunta ou o questionamento que está sendo feito ali, a situação, ou seja, se é uma pergunta de situação, se é uma pergunta de problema, o que foi revelado, se foi revelado uma necessidade implícita. Então vamos lá. O vendedor, chega em uma empresa e a primeira pergunta que ele faz: você usa máquinas QTEC na sua empresa? Uma pergunta de situação. O comprador responde: sim, tenho 3. O vendedor faz uma pergunta de problema: seus operadores têm dificuldades em operá-las? O comprador: são bem difíceis, mas aprendemos a fazê-las funcionar. O que ele descobriu aqui? Uma necessidade implícita. Ou seja, o que é uma necessidade implícita? São relatos de problemas e insatisfações. Ou seja, ele descobriu uma necessidade implícita aqui. E o vendedor: poderíamos resolver essa dificuldade operacional para você com a nossa nova máquina. Ou seja, o vendedor já oferecendo uma solução. E o comprador: quanto custa o seu sistema? O vendedor: o sistema básico custa cerca de 120 mil. O comprador, surpreso, 120 mil só para ter uma máquina fácil de usar? Você só pode estar brincando. E aqui, pessoal, a gente vai para equação de valor. Lembra, pessoal, na aula que a gente estudou sobre necessidades em vendas, ou seja, no qual a gente estuda também a equação de valor? Por que esse vendedor não foi bem sucedido aqui nessa venda? E é muito simples a resposta, pessoal. Ele não gerou valor suficiente para justificar uma compra de 120 mil. Thiago, como a gente gera valor? Beleza, a gente já falou bastante como a gente gera valor. E uma forma simples de se gerar valor é o que? Implicando problemas, ou seja, implicando necessidades implícitas, tornando-as maior. Então, quanto mais implicações a gente faz de necessidades implícitas, olha aqui. O vendedor... O comprador declarou que as máquinas QTEC são difíceis de usar, ou seja, ele deu um relato de problema ou imperfeição, que é uma necessidade implícita. O que o vendedor tinha que ter feito aqui nesse momento? Implicado essa necessidade implícita, ou seja, tornado-a maior. Se você está com dificuldade em diferenciar preço e valor, eu vou dar um exemplo bem claro, caso você não saiba uma diferença clara entre preço e entre valor. Então digamos o que? O preço é quanto você paga pelo produto. O valor é quanto você acha que ele vale. Tá entendendo? Então, vou repetir aqui. Preço é o quanto você paga pelo produto. Valor é quanto você acha que vale. Aqui, ele não gerou valor suficiente para justificar uma compra de 120 mil reais. Por quê? Ele apenas descobriu um problema e logo ele já deu uma solução, que seria a máquina dele. Por 120 mil, só por ter uma máquina fácil de usar? De forma alguma. A gente viu que nas pesquisas do NIL, em relação a vendas pequenas, talvez funcionaria, talvez fosse um valor menor, talvez funcionaria, porque a curva de decisão ela é bem baixa. Então a gente viu que as perguntas de problema, ou seja, elas estão associadas a sucesso em vendas pequenas. Mas nesse caso aqui, que é uma máquina no valor de 120 mil reais, não gerou valor suficiente. Agora a gente vai a um case onde um vendedor ele foi bem sucedido em sua venda. E preste atenção nesse diálogo. O vendedor faz uma pergunta de situação: você usa máquinas QTEC na sua empresa? O comprador: sim, tenho 3. O vendedor: seus operadores têm dificuldade em operá-las? Uma pergunta de problema. O comprador: são bem difíceis, mas aprendemos a fazê-las funcionar. O vendedor:
Você diz que são difíceis de usar. Que efeito isso tem na sua produção? Olha aqui ele implicando o problema, ó. Fazendo uma pergunta de implicação. Que efeitos tem isso na sua produção se sua máquina é difícil de usar? O comprador respondendo: muito pouco, porque treinamos especialmente 3 pessoas que sabem como usá-las. Ou seja, o comprador já percebendo um problema, começando a perceber um problema, mas ainda como pequeno. O vendedor faz um seguinte questionamento, faz outra implicação. Se você só tem 3 pessoas que podem usá-las, isso não cria um gargalo no seu trabalho? O comprador: não, somente quando um operador de QTEC sai é que temos problema, enquanto esperamos um substituto para ser treinado. Aí o comprador ainda achando que o problema não é importante. Segunda pergunta de implicação. Parece que a dificuldade de usar essas máquinas pode estar levando a um problema de rotatividade com operadores que você treinou. Você concorda comigo? Aí o comprador responde: sim, certamente. As pessoas não gostam muito de usar máquinas QTEC. Os operadores geralmente não ficam conosco muito tempo. Ó, já reconhecendo o problema um pouco maior. Ó. Aí o vendedor já faz outra pergunta de implicação. O que essa rotatividade significa em termos de custos de treinamento? Faz outra pergunta de implicação. Aí o comprador: requer alguns meses até que o operador adquira proficiência. Então isso pode representar 4.000 em salários e benefícios para cada operador. Ainda por cima, pagamos a QTEC 500 para colocar novos operadores em treinamento externo na sua fábrica em São Paulo. Logo, acrescentamos talvez 100 para custos de viagem. Sabe, isso dá 5.000 para cada operador que treinamos. Acho que deveríamos ter treinado pelo menos 5 esse ano. Agora, o comprador já reconhecendo um problema ainda maior. Aí o vendedor: então isso representa mais de 25.000 em custos de treinamento em menos de 6 meses. Se você treinou 5 pessoas em 6 meses, parece que nunca teve 3 operadores totalmente qualificados simultaneamente. Qual é a perca de produção que isso acarretou? Um questionamento de implicação que ele acabou de fazer. E o comprador responde: não muita. Sempre que há um gargalo, convencemos os outros operadores a fazer hora extra ou mandamos o trabalho para fora. Aí o vendedor: hora extra acrescenta ainda mais aos seus custos? Ele fez uma pergunta de implicação. Sim, estamos pagando a hora extra 2,5 vezes mais que o pagamento normal por hora. Mesmo com o pagamento adicional, os operadores não estão dispostos a fazer hora extra. E tenho certeza que esta é uma das razões para termos uma rotatividade tão alta. Aí ele já percebendo o problema como sério. Olha aqui o comprador já percebendo o problema como sério. Aí o vendedor faz uma pergunta de implicação. Vejo que enviar o trabalho para fora também deve aumentar seu custo, mas essa é a única implicação de enviar o trabalho para fora? A qualidade do trabalho é afetada, por exemplo? Aí o comprador: isso é o que mais me aborrece. Posso controlar a qualidade de tudo que produzimos internamente, mas quando alguma coisa vai para fora, fico à mercê dos outros. Aí o vendedor faz uma pergunta de necessidade de solução. Ou seja, você viu a quantidade de implicações que ele fez até fazer uma pergunta de necessidade de solução? Ou seja, ele foi investigando de tal forma que uma máquina que era difícil de usar mostrou que não era somente difícil de usar, ela levava vários outros problemas. Então, aqui ele faz uma pergunta de necessidade de solução. Se hoje você gastou mais de 25.000 em custos de treinamento em menos de 6 meses, por ter uma rotatividade tão alta de funcionários, qual melhora a sua empresa teria se não houvesse esse custo? Uma pergunta de necessidade de solução. Aí o comprador: bem, com essa economia eu poderia ter investido mais em marketing, com isso ampliando minhas vendas. Aí o vendedor vai e resume toda a conversa. Então, de acordo com o que você disse,
Em razão das máquinas QTEC serem tão difíceis de usar, você gastou 25 mil em treinamento esse ano e rotatividade de operadores está lhe custando caro. Você tem gargalos na produção e estes resultam em hora extra dispendiosa e o força a enviar o trabalho para ser feito fora. Contudo, a terceirização não é satisfatória porque você perde qualidade e as entregas atrasam. E agora, somente agora de ter feito perguntas de situação que levou a perguntas de problema, no qual revelou necessidades implícitas, que são problemas ou imperfeição, em cima desse problema e imperfeição, ele fez perguntas de implicação, no qual uma dificuldade que era apenas difícil de usar se tornou em algo muito grande. E só depois disso tudo que ele foi para demonstração de capacidade. Então, pessoal, o Spin, vou falar de novo, o Spin Selling é uma metodologia focada na pessoa, focada no cliente, nas suas dificuldades, nos seus problemas e não focada no produto que você vende. Agora que o vendedor vai demonstrar como o produto dele pode ajudar o cliente. Porém, aí que está o pulo do gato. Se voltarmos aqui para a equação de valor, você vai ver, lembra que preço é quanto o produto ou serviço custa, ou seja, em termos de dinheiro. Valor é quanto você acha que ele vale, ou seja, o quanto você está disposto a pagar por aquilo. Então vamos aqui para a equação de valor. No primeiro exemplo, só por ter uma máquina difícil de usar, não gerou valor suficiente para que ele desembolsasse 120 mil numa solução. Mas perca de qualidade, custo de trabalho sendo terceirizado, custo com hora extra, rotatividade de funcionário, 25 mil em custos de treinamento e difícil de usar, ou seja, aumentou a percepção de valor. Lembra como a percepção de valor é aumentada? A percepção de valor é aumentada através de implicações, de problemas que são revelações de necessidades implícitas, que são defeitos ou insatisfação. Então, você viu a quantidade de implicações que foram feitas nessa venda? Ou seja, a quantidade de valor gerado aumentou o valor percebido. Com isso, o custo de 120 mil já é tolerável, ou seja, já é tolerável pagar 120 mil nessa solução. Beleza? Então eu espero que tenha ficado claro esse case prático de vendas e espero vocês até a próxima aula. Beleza? E até mais!